Pessoal, bom dia aí para todo mundo. Ó, vou até abrir a câmera aqui para me dar um alô inicial aí para vocês. É o seguinte, sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula para o nosso encontro síncrono. Só lembrando que, mais uma vez, vocês já devem estar abusados, né? Nossos encontros eles irão acontecer sempre às sexta-feira, às sextas, né? Nesse mesmo horário aqui, às 9. E aí, os materiais assíncronos serão postados na quarta, né? E aí, no caso, eu postei ontem porque quarta foi feriado, né? E aí, gente, por motivos óbvios, eu não quis postar na quarta, né? E aí, foi ontem. Eu queria perguntar para vocês se alguém, se alguns de vocês aí, ou alguém, não sei, depende da quantidade, conseguiram dar uma olhada aí no material sobre dissolução, né? Mecanismo de dissolução. Quem tiver visto aí, Eu dei uma olhada no PDF hoje de manhã. e aí, o que que você achou? Não parece difícil, não. E os outros aí, quem conseguiu dar uma olhada? Ah, eu só dei uma olhada mesmo. E realmente soluções químicas Eu dei uma lida. não parece também ser um monstro de sete cabeças, não. Por Tá. enquanto tá fácil. É substância polar, apolar e semelhante dissolve com semelhante. Vocês chegaram a estudar em Química um substância polar e apolar? Para mim saber se eu não estou falando grego. Vocês conseguiram estudar? Conseguiram ver em Química um? Acho que Eu acho não. que não. Não Dinheiro só que lembro. resumido. Mas não detalhe, só o negócio para saber se o negócio é polar, ligações, sabe? Só a polaridade. A aula de hoje, gente, eu vou falar sobre coeficiente de solubilidade. Só que eu vou já mostrar rápido. Eu vou mostrar um negocinho aqui interessante sobre esse negócio de semelhante, de solo semelhante, sobre solubilidade. Eu vou mostrar um negócio interessante para vocês. Aí, coisa rápida. Aí logo em seguida eu passo para a aula mesmo de hoje, tá? Sobre esse negócio, sobre essa questão de polaridade. Eu vou só mostrar rápido aqui para vocês. Pronto, beleza. É, é o seguinte, gente, ó. Porque, ó, eu vou só situar todo mundo aqui no nosso estudo, ó. Nós estamos estudando uma parte da química que envolve misturas, tá? Misturas de substâncias. Mas não é qualquer mistura. É especificamente aquelas misturas homogêneas, que são denominadas como soluções, tá? Então nós estamos estudando soluções. E aqui, gente, a gente vai estudar soluções, a gente vai estudar praticamente tudo, tá? A gente não vai só estudar lá como que forma uma solução, não, a gente vai estudar como que forma, como que a gente consegue preparar uma solução, tá? E nós iremos estudar também as propriedades da solução, tá? E também os aspectos quantitativos, isso eu já falei desde o início, que envolve as concentrações, que vocês vão ver com o Emanuel aí na próxima semana, tá? Só que antes de a gente chegar nessa parte das concentrações, é importante entendermos como que funciona o mecanismo de solubilidade, tá? Mecanismo de dissolução. Porque eu não sei se vocês já se perguntaram, tipo assim, ó, por que que o álcool e a água se misturam e por que que a água e o óleo não se misturam, tá? Então é dentro dessa questão aqui de solubilidade, mecanismo de dissolução, que vem a explicação por que que ocorre, por que que a água se mistura com um desses componentes e com outro não, tá? Por exemplo, essa pergunta aqui, vocês conseguiriam me responder, gente, ó? Essa pergunta que está na tela de vocês aí, alguém poderia opinar sobre ela? Por que que o detergente remove gorduras e a água não? Alguém teria uma ideia? Vixe, peraí. Porque ele solui as gorduras? Por quê, o quê? Não sei se é essa palavra, mas como se ele fosse o solúvel. Mais ou menos, mais ou menos. Assim, o detergente sim, ele vai interagir com a gordura, vai meio que remover, né? Mas por que que a água não faz também esse mesmo papel, já que a água é bastante utilizada? Só a água sozinha, por que que ela não remove as gorduras?
tem que ter o auxílio do detergente, por exemplo. Tem a ver com isso que a gente está estudando, com solubilidade, tá? Então, só pra gente. Alguém quer Professor, falar ou não? eu pesquisei aqui, eu posso falar? Pode. É, tá aqui. Quando usamos sabões e detergente, a parte apolar de suas moléculas liga-se à gordura, enquanto a parte polar liga-se à água, proporcionando a remoção da sujeira. Perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo. Só que eu vou. A resposta é essa mesmo. Só que eu vou falar para vocês aqui. Pelo menos eu vou dar uma revisada rápida para a gente entender com mais detalhes. Mas a questão é essa mesmo aí, Moacir. Tá? Eu vou só falar rápido aqui para vocês. Beleza? A água. Aqui é a estrutura química da água, tá? A estrutura molecular. A água é uma molécula polar. Beleza? A água é uma molécula polar. Por que, professor, que ela é uma molécula polar? Porque existe, os átomos, eles apresentam algumas propriedades interessantes, tá? Algumas propriedades que são chamadas propriedades periódicas, que está relacionada com a tabela periódica. Uma dessas propriedades é chamada de eletronegatividade, tá? O que é eletronegatividade, professor? É a tendência que um determinado átomo tem em atrair elétrons para si. Tipo, é aquele átomo que gosta de elétrons, né? Vocês sabem que a estrutura atômica, né, do ponto de vista da química, ela é constituída por nêutrons, prótons, que compõem lá o núcleozinho atômico, vocês viram lá em Química 1, né? E aí, ao redor do núcleo, existem os elétrons, que são espécies negativas, tá? E aí, esses elétrons são eles que vão formar as ligações químicas, né? As ligações químicas são formadas pela doação de elétrons ou pelo compartilhamento de elétrons, né? Então, dentro da tabela periódica, existe uma propriedade que descreve a capacidade que um átomo tem em atrair elétrons para si. Tipo, é aquele cara que gosta de elétrons, tá? Aí, por exemplo, o oxigênio, ele é um átomo que tem uma eletronegatividade bastante alta. É o segundo átomo com maior eletronegatividade, ele só perde para o flúor, tá? Então, o oxigênio é um átomo que gosta muito de elétron, tá? Ele é muito afinzão de elétron. Então, entre essas ligações aqui, ó, de oxigênio e hidrogênio, existe um par de elétron aqui, ó. Existe sempre um par de elétron, compartilhamento, né, na molécula de água. Então esse oxigênio, ele é um cara que vai atrair os elétrons para próximo, para si. Como ele atrai os elétrons para si e o elétron é uma carga negativa, vocês vão lembrar também lá da Química 1, o elétron é uma carga negativa. Como esse oxigênio está atraindo cargas negativas para si, ele vai criar aqui, ó, um polo negativo. Vocês estão vendo aqui, ó? Vai criar um polo negativo no oxigênio. Por quê? Porque ele é um cara que gosta de cargas negativas. Então, se ele está atraindo as cargas negativas para si, ele vai criar um polo negativo em si, tá? Já os hidrogênios aqui, eles são os caras que não gostam de elétron aqui nessa molécula, tá? Portanto, eles vão criar aqui, ó, polos positivos. Por quê? Porque eles não têm atração por cargas negativas, tá? As cargas negativas vão ficar afastadas dele. Então, ele vai criar aqui umas mini cargas ou cargas parciais positivas. Alguém vai falar assim, professor, e o que que isso tem a ver com polaridade? Quer dizer que dentro da molécula está criando polo. Eu tenho um polo positivo e um polo negativo, tá? Deu para entender, gente, essa primeira parte? Sim. Beleza. Então, a água é uma molécula polar. Por que, professor, que ela é uma molécula polar? Porque ela tem cargas, tá? Ela tem uma separação de cargas. Ela tem um polo negativo e um polo positivo. Mas por que, professor, que existe separação de cargas? Porque eu tenho um átomo muito eletronegativo, que atrai elétrons para si, e eu tenho outros átomos que não são eletronegativos. Então, eu vou ter uma separação de carga. Cargas negativas, elas vão migrar para próximo do oxigênio, e vão se afastar do hidrogênio. Portanto, eu vou ter criação de cargas parciais dentro da própria molécula. Vai ter aquela questão de separação de carga. E essa separação de carga vai originar os polos. Uma região com carga negativa e uma região com deficiência de carga negativa. Consequentemente, vai ser uma região com carga positiva. Deu para captar a mensagem, hein, gente? A mensagem do além? Deu Tem sim. como o senhor repetir, por favor? Tudo ou só essa parte final? Só essa parte final mesmo. Porque é o seguinte, ó, de novo. O oxigênio, como eu falei para vocês, ele tem carga, ele tem eletronegatividade muito alta. O que é eletronegatividade? É a capacidade de atrair elétrons para si. Mas o que são os elétrons? São cargas negativas.
Portanto, se o oxigênio vai atrair cargas negativas para si, quer dizer que ele vai criar um polo negativo lá perto do oxigênio. Então tá lá o sinalzinho de menos, ó. Tá? Tá o sinalzinho de menos perto do oxigênio. Carga negativa, ele criou um polo negativo. Como essas cargas negativas, elas saíram de perto do hidrogênio, quer dizer o quê? Que perto do hidrogênio eu não vou ter cargas negativas, eu vou ter deficiência de cargas negativas. Então eu vou ter meio que uma região positiva, tá? Então é por isso que no hidrogênio eu tenho esses símbolos aí positivos, quer dizer que criou polos positivos, tá? E esses polos positivos e negativos, eles foram criados por quê, professor? Devido à separação de carga, tá? É como se a molécula tivesse separação de carga. Toda carga negativa fica perto do oxigênio e os hidrogênios, eles não ficam com cargas negativas. Então tem essa separação de carga. E essa separação de carga vai criar polos na molécula. Um polo positivo, os dois polos positivos e um polo negativo. Então é por isso que a molécula é chamada de polar. Existe polos, ou seja, existe cargas parciais. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então agora vocês estão sabendo por que que a água é polar, certo? Agora, vamos lá para as gorduras, tá? Já vou explicar essa figurinha que apareceu aí. Agora vamos para as gorduras. A gordura é um negócio chamado apolar. Eu ia falar um troço. A gordura é um negócio chamado apolar. Por que que ela é polar, professor? Porque as gorduras, elas são basicamente hidrocarbonetos, que vocês vão estudar lá em Química 3, que são moléculas formadas basicamente pela ligação carbono-hidrogênio, tá? Formadas basicamente pela ligação carbono-hidrogênio. Tanto o carbono quanto o hidrogênio, eles têm eletronegatividades muito semelhantes, tá? Ou seja, a capacidade deles de atrair esses elétrons aqui da ligação são muito semelhantes. Portanto, nenhum deles vai atrair de maneira majoritária essas cargas negativas. Portanto, eu não vou ter criação de polos. Não vou ter polo positivo nem polo negativo aqui. Por quê? Porque não vai existir separação de carga. A carga aqui vai ser compartilhada pelos dois átomos. Por quê? Porque eles têm eletronegatividades semelhantes. Beleza? Portanto, se eu não vou criar polos aqui, nem polo positivo, nem polo negativo, nem carga positiva, nem carga negativa, nem nada, então essa molécula é chamada de apolar, tá? Esse A aqui é aquele mesmo A que aparece muito na biologia, no sentido de negação, no sentido de contrário, tá? Então eu tenho aqui o polar e o A no sentido de não, né? No sentido de negação. Então a gordura é o quê? É apolar. Significa o quê? Que a gordura é não polar, porque ela não tem essa questão das cargas. Deu para entender, gente, essa questão da gordura também? Sim. Sim. Certo. Portanto, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? As dissoluções ou as interações que poderiam acontecer entre as moléculas, elas só vão acontecer, na verdade, entre moléculas que têm polaridade semelhante, tá? Tanto a interação molecular como a dissolução de fato, elas só irão acontecer em moléculas que têm polaridade semelhante. Que aí vem aquela questão lá, que eu coloquei até no slide, né? Semelhante dissolve semelhante. Ou seja, uma molécula que tem polaridade, ela só vai dissolver molécula que tem polaridade. Uma molécula que não tem polaridade só vai interagir ou dissolver molécula que não tem polaridade. Ou seja, semelhante só interage com semelhante. Portanto, a água, como ela é polar, e a gordura, como ela é apolar, elas não são semelhantes do ponto de vista de cargas aqui, beleza? Portanto, a água não dissolve as gorduras. Por isso que quando eu tiver com a mão suja de gordura e eu jogar água, não resolve. Por quê? Porque não vai ter interação entre as moléculas, tá? Deu para entender isso, gente? Sim, sim. Aí Eu alguém vai sim. falar assim, alguém poderia ainda falar, professor, eu não entendi, tá? Alguém poderia falar. Aí eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Como que existe essa interação? A interação é naquele estilo que cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem, né? Aquela questão de eletrostática, de física que você já sabe, né? Opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Então, beleza. Vocês estão vendo aqui nessa figura aqui de baixo que eu estou marcando, ó? Vocês estão vendo essa figura aqui de baixo? Vocês estão vendo que as próprias moléculas de água, elas interagem entre si. Por que que elas interagem entre si, professor? Porque eu tenho as cargas, né? Você percebe aqui, ó, o oxigênio negativo, ele está interagindo com o hidrogênio aqui de baixo, ó. Ó, esse oxigênio aqui, ó, ele está interagindo com o hidrogênio aqui de baixo, ó. Tá? Tá interagindo com o hidrogênio. Por quê? Porque o oxigênio tem carga negativa e o hidrogênio carga positiva. Então tem uma interação. Essa interação entre as moléculas de água ocorre por quê, professor? Porque eu tenho envolvimento de cargas, tá?
tem envolvimento de cargas. Aí eu vou falar para vocês, como que a água que tem cargas vai interagir com a gordura que não tem carga, tá? Então toda a interação aqui, ela vai acontecer baseado nas cargas, tá? Nas cargas das moléculas. Então a água é uma entidade que possui carga. E o óleo não possui. Então não vou ter pontos de contato, beleza? É como se eu fosse uma espécie altamente carregada e eu quero procurar uma outra espécie que tenha carga para eu poder interagir com ela, tá? Interação eletrostática, interação através de carga. Só que eu vou lá e encontro a gordura, toda bonitinha. Só que a gordura não tem carga, então eu não vou ter atração, tá? Eu não vou ter pontos de contato com a gordura, porque ela não tem carga. Deu para entender, gente? O estilo é mais ou menos esse, certo? Deu para entender, pessoal? Entendi. Sim. Tá. Aí agora vai entrar a história do detergente, né? Você deve estar se perguntando, beleza, e o detergente? Que foi aquele que o Moacir falou. Acho que ele ainda está aí na aula, né? Aquele que o Moacir falou. Como que vai resolver? Alguém poderia falar assim, poxa, professor, a água é tão abundante, elas é um dos principais constituintes aí, né, da higiene, da limpeza e tal, e ela não consegue remover a gordura. É muito frustrante isso, é muito triste. E aí é onde entra a genialidade do homem, né? O homem foi e criou um negócio chamado detergente, tá? Que esse mecanismo aqui também é muito similar ao do sabão, tá? O homem foi lá e usou o detergente. Por que que o detergente ele vai remover as gorduras, gente? Porque o detergente ele é como se fosse uma espécie muito, ele é um mala, digamos assim, ele é uma espécie muito mala. Por quê, ó? Ele tem uma parte apolar, que é essa parte aqui, ó, formada só por ligações carbono e hidrogênio, tá? Ele tem uma parte apolar. E ele tem uma parte polar, que é essa verdinha aqui, ó, uma parte que tem cargas, ó. Tá vendo a carguinha aqui no oxigênio, ó? Ele tem uma parte polar, tá? Então o detergente, ele é muito malandro. Por quê? Porque ele consegue interagir tanto com a água e tanto com a gordura. Como assim, professor? Ó, essa parte apolar que eu marquei, ó, ela vai interagir com a gordura. E a parte polar, professor? A parte polar vai interagir com a água, tá? Então, quando você usa o detergente, tá? E juntamente com a água, para retirar a gordura, ele vai funcionar por conta disso. Porque ele vai interagir tanto com a água e vai interagir tanto com a gordura. Ou seja, ele vai interagir tanto com a água quanto com a gordura. Por isso que ele é um produto bastante versátil na remoção de gordura, tá? O detergente. Por quê? Porque ele é essa espécie, porque ele tem essa versatilidade. Ele tem uma parte apolar, que a gente chama de hidrofóbica, né? Tem medo da água, e tem a parte polar, hidrofílica, tem atração com a água. Deu para entender, gente, essa questão aí do detergente? Por que que ele consegue remover gorduras e a água sozinha não remove? Sim, deu pra Agora entender. entendi. Tá? Beleza. E eu vou só mostrar aqui um esqueminha, ó. E aí, geralmente, quando a água, o detergente, ele interage com a gordura, ele forma uma coisa chamada de micela, tá? Como que funciona isso, ó? Você tem aqui a gordura, ó. Aqui você tem a gordura, tá? E aqui você tem as moléculas de detergente. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que essa parte aqui, essas oscilações aqui, ó, são as ligações carbono-hidrogênio interagindo com a gordura, tá? Interagindo com a gordura. E essa bolinha em vermelho, vermelha é a parte polar, é aquela que vai interagir com a água. Aí meio que a gordura ela vai ficar presa, ela vai ficar presa aqui entre as moléculas do detergente e essa parte aqui, a polar, essa parte polar, ela vai interagir com a água, tá? E aí ela vai conseguir remover a gordura, tá? Essa parte polar aqui que fica nessa camada exterior, ela consegue interagir com a água e remove a gordura. E por que que ele vai remover a gordura? Porque a gordura fica presa aqui internamente dentro da micela, interagindo com a parte apolar do detergente. E aí remove, tá? Aí aqui tem a fórmulazinha molecular do detergente, ó. Percebe aqui, ó, as ligações carbono-hidrogênio, que é a parte apolar. E aqui no finalzinho, ó, eu tenho a parte que tem cargas, ó, que é a parte polar, que é a parte que vai interagir com a água, tá? Eu ia escrever o nome polar aqui, gente, mas minha letra aqui nesse negócio aqui é horrível, tá? Então essa parte aqui que tem cargas é a parte que vai interagir com a água. E essa parte aqui que não tem cargas é a parte que vai interagir com a gordura, tá? Tranquilo, gente? Sim. Tranquilo. Beleza. Ó, aí eu queria perguntar para vocês se vocês teriam condições de resolver essa questão aqui. Deem uma olhada aí. Com base no que a gente estudou, o que que vocês acham? Leiam atentamente.
Sei lá, acho que eu vou no menos provável, ou seja, eu vou na gasolina. Não, mas não é menos provável. Vinagre. Acho que Não, eu vinagre. sei, mas tipo, Acho que o vinagre, professor. também Sim. acho que vinagre. Ó, aqui é o seguinte, gente, ó. Eu acho que é gasolina. É o seguinte, ó. O Guilherme falou gasolina. Quem foi que falou gasolina primeiro? Foi Opa, a? eu, Lara. Foi a Lara. Beleza. Ó, é o seguinte, gente. A graxa, ela é como se fosse uma gordura, tá? A graxa é como se fosse uma gordura. Ele também, ela é lá da classe dos hidrocarbonetos, formado por carbono e hidrogênio, tá? Ela é uma substância apolar, tá? Ela é uma substância apolar. E aí, para remover a graxa, eu preciso também de uma substância apolar, tá? A graxa é uma substância apolar, tá? Substância apolar, beleza? Então, para remover essa graxa, eu preciso de uma Substância polar, que no caso substância é a apolar. gasolina. Então, o Guilherme já está dando a resposta aí. Mas vamos explicar por que que não é água. A água, não é a letra D, por motivos óbvios, né? A água, eu acabei de explicar que ela é uma substância polar. Então, ela não interage com substância polar. Então, eu descarto a água. Água. O etanol, ele também é uma substância polar, tá? É um álcool, tá? O etanol é um álcool, beleza? Ele tem uma separação de cargas também, porque ele tem oxigênio dentro da sua estrutura. Então não é o etanol. O vinagre, ele também tem carga, ele é formado pelo ácido acético, tá? O principal constituinte do vinagre é o ácido acético. O ácido acético também tem oxigênio, também tem cargas. Então não é o vinagre. A gasolina, ela é uma substância apolar. Ela é formada basicamente pelo C8H18, que é um hidrocarboneto, um octano da vida, que você vai estudar lá na Química 3. Tá? Então, a substância a gasolina, o principal constituinte da gasolina só tem carbono e hidrogênio. Então, ele é o quê? Ele é um negócio também apolar. Beleza? Então, se ele é apolar, ele vai conseguir interagir com a graxa e remover a graxa. Tá? Por quê? Porque semelhante dissolve semelhante, ou semelhante interage com semelhante. Tá? Portanto, aqui a nossa resposta seria a letra A. Tá? Deu para entender aí, gente? Sim, Beleza? pelo menos eu acertei no chute. A galera tá dizendo que vai tirar a graxa lá no posto Piranga. Ó, mas só que aí, gente, aqui é de caráter didático. Vocês não podem entrar, colocar gasolina em contato com a pele, né? Até porque vocês sabem que a gasolina tem benzeno, que é uma substância altamente cancerígena. Então, por favor, vocês não podem nem respirar gasolina, quanto mais jogar na pele, tá? Cuidado aí, gente. Beleza, então, o cheiro é bom. Ô menino doido. Vocês estão viajando. Não vão inventar isso, para negócio de o cheiro é bom. Beleza, gente? Então, essa primeira parte da aula aqui eu vou encerrar, tá? Vou já começar aqui a segunda. Eu só queria comentar para vocês um pouco dessa questão de solução, de interação de moléculas polares. E mais uma vez eu falo, vão lá na aula que eu postei ontem, que tem um videozinho, tá? Bem didático, bem engraçado, bem massa, que vocês vão gostar. E tem um slide, tá? Então, para quem ainda não entendeu, ou mesmo para quem entendeu e quer reforçar o conteúdo, vão lá no vídeo e no slide e assistam, estudem, beleza? Não fiquem esperando aqui só pelas nossas explicações, porque às vezes não dá para falar tudo, tá? Então, Beleza, professor, mas vamos lá. eu vou já falar aqui da nossa segunda parte da aula. Deixa eu ver se eu acho a aula, né? Vamos lá. Tá, achei. Beleza, então essa primeira parte, deixa eu ver o que que vocês estão comentando demais aqui no chat, gente. Não dá para me acompanhar. Beleza. Então, gente, ó, a nossa primeira parte da aula foi para falar sobre mecanismo de dissolução, né? Essa questão de semelhante dissolve semelhante, toda essa questão aí, tá? E agora nessa aula aqui, eu vou falar de uma coisa muito interessante aí também para a gente a respeito das soluções, que é a questão do coeficiente de solubilidade, tá? É tipo assim,
o quanto que uma substância consegue dissolver a outra, tá? Então a gente vai estudar isso aqui, tá? Porque, por exemplo, ó, vocês sabem assim, vocês devem saber. Ó, quando eu misturo o sal de cozinha com a água, né? Eu misturo sal de cozinha com a água, ele vai formar uma mistura homogênea, né? Só uma fase, então vai formar uma solução. Alguém poderia perguntar, professor, e se eu jogar 10 gramas, vai formar, né? Uma solução. E se eu jogar 10 quilos de açúcar em 10 quilos de sal em 1 litro de água, ele vai dissolver? Aí a pergunta que eu vou falar para vocês é não, tá? Existe um limite, tá? Não é porque o sal vira uma solução, uma mistura homogênea, que ele vai dissolver infinitamente, tá? Rapaz, ó, vocês estão viajando muito no chat aqui, pessoal, prestem atenção. Não tem quanto jeito. Depois vocês vão comentar sobre a gasolina. Calma, prestem atenção aqui, tá? Então vamos lá, gente. Então eu estou falando para vocês a respeito da dissolução de sal em água, tá? A gente sabe que o sal dissolve na água, só que existe um limite, tá? Não é porque eu dissolvo 10 gramas de sal na água que eu posso chegar com 10 quilos de sal e jogar dentro de 1 litro de água que vai dissolver. Não é assim que funciona. Existe um limite. E esse limite é determinado por quem? Pelo coeficiente de solubilidade, tá? Tranquilo, gente. Vocês podem interagir no chat, pode conversar, mas vocês estão viajando demais aí nos animes, tá? Mas tranquilo, sossegado, sem bronca. Então vamos lá. Então vou mostrar para vocês aqui a questão do fenômeno da saturação, tá? O fenômeno da saturação de uma solução. Aí vocês vão já entender, professor, que negócio de saturação é esse aí que você está falando? Porque é o seguinte, ó, toda vez, aliás, se eu tiver, por exemplo, um becker, que é esse copo aí que está sendo mostrado na tela de vocês, se eu tiver um becker com água e eu adicionar sal comum a essa água de maneira gradativa, né? Ou seja, de maneira gradativamente, se eu for adicionar, vocês vão perceber que o sal ele vai se dissolver na água, né? O sal vai se dissolver na água, tá? Então eu tenho lá o copo de água e vou adicionando sal aos poucos, né? Gradativamente. Eu vou jogando, digamos, eu vou jogando uma meia colher de chá de sal, né? Aí eu jogo lá um pouquinho de sal, misturo. Aí eu vou jogando mais outro pouquinho de sal, misturo. E aí ele está se misturando, formando substância uma solução homogênea. Então essa minha adição de sal é de maneira gradativa. Só que vai existir um momento, gente, ó, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Vai existir um momento em que o sal não vai mais se dissolver, tá? É meio que estourou o limite, né? Vai existir um momento em que o sal não vai mais se dissolver nessa água. Aí o que vai acontecer? Esse sal que não se dissolveu, ele vai formar aquilo que a gente chama de precipitado. O que é o precipitado? Ele vai se depositar aqui no fundo do recipiente, gente, ó, tá? Então, por que aconteceu isso, professor? Aconteceu isso porque a água, ela não tem mais capacidade de dissolver, tá? Não tem mais capacidade de dissolver o sal. Deu para entender, gente? Essa questão aqui é muito parecido com um emprego. Digamos que eu tenho uma empresa que ela quer contratar 10 funcionários, tá? Quer contratar 10 funcionários. E aí, apareceu 20 candidatos, né? Apareceu 20, né? Aí a empresa foi, desses 20, contratou 10, né? A empresa dos 20 contratou 10. E aí, o que aconteceu? Sobrou 10 funcionários sem contratar. Então, quer dizer o quê? Que a empresa não tem mais capacidade de contratar esses 10 funcionários que sobraram, porque ela só tinha 10 vagas. Então, a gente pode dizer que o mercado aqui específico para essa empresa está saturado. Ela não tem mais capacidade de absorver ninguém. Já chegou no limite. E aí, com a água, aqui funciona do mesmo jeito. Ela já dissolveu tanto sal que ela não tem mais capacidade de dissolver o resto que está acionado. E aí, o que vai acontecer com esse sal? Ele vai sumir? Não, ele vai se depositar no fundo do recipiente. E esse sal depositado no fundo do recipiente, eu chamo ele de precipitado, ou corpo de fundo, ou corpo de chão. Tem essas denominações aí. Tranquilo, gente? Deu para entender essa primeira parte aqui? Sim. Sim. E aí, Então não tem errado, pode ser precipitado ou corpo de chão, né? ou corpo de fundo, tanto faz, tá? E aí, gente, ó, essa solução aqui que está sendo formada, ó, aqui em cima, essa solução aqui, eu chamo ela de solução saturada de sal em água. Por que ela é solução saturada? Porque ela já está ali no limite, tá? Ela não consegue mais dissolver ninguém, ela está saturada. Tá? Eu acho que você já deve ter ouvido falar esse nome saturado. Tá? Saturado quer dizer tá no limite, beleza? O que Emanuel tá falando aí, hein?
Ah, não, foi o Eduardo, o Marquinhos, né? Eu não. Beleza. Isso, igual quando você bota leite em pó demais no café. É, a ideia é essa, tá? A ideia é essa, né? Você coloca demais, ele vai lá pro fundo do recipiente, ele não consegue mais dissolver, né? É, a ideia é essa, tá? Então, por que que ele não consegue mais dissolver? Porque o meu solvente, que é a água, ele já estourou o limite, tá? Ele já estourou o limite ali de solubilidade, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse slide, beleza. Então, gente, essa solução aqui que foi formada, ó, essa solução aqui que foi formada quando eu estou ali no limite de solubilidade é chamada de solução saturada, tá? E quando a solução atinge esse ponto aqui, é chamado também de ponto de saturação. O que é o ponto de saturação? É o ponto na qual eu não consigo mais dissolver ninguém. Ou uma solução saturada é quem? É aquela solução na qual eu atingi o meu limite de solubilidade, tá? E aí alguém vai falar assim, professor, mas que limite de solubilidade é esse que o senhor está falando? Então vamos lá. Por exemplo, o sal de cozinha, ó, o sal de cozinha, o principal constituinte do sal de cozinha é esse carinha aqui, ó. É o Na, tá? É o NaCl. O que é o NaCl, professor? É o cloreto de sódio, é um sal, beleza? É o principal constituinte do sal de cozinha. O NaCl, por exemplo, ele consegue, a gente consegue geralmente dissolver aproximadamente não, exatamente 360 gramas por litro de água. 360 gramas por litro de água. Vocês vão já entender o que eu estou querendo dizer com isso. Então quer dizer o que, gente? Que se eu tiver um litro de água, eu vou conseguir dissolver 360 gramas de NaCl. Beleza? Aí alguém vai falar assim, professor, e se eu tiver 370 gramas? Quer dizer o quê? Que eu vou ter 10 gramas acima desse limite, 370. E essas 10 gramas elas irão se depositar no fundo do recipiente. Então essa informação aqui, ela está querendo dizer basicamente isso. Que o meu limite de sal que eu consigo dissolver por litro de água é igual a 360. Passando disso, eu não consigo mais. Beleza? E aí alguém vai falar assim, professor, e essa questão do ponto de saturação, da solução saturada, isso aí depende de quê? Hein? Ela depende de dois fatores. Depende tanto do soluto e do solvente, né? Porque, beleza, aqui eu estou falando do sal, NaCl, e da água, tá? Então, estou falando especificamente desse soluto, que é o sal, NaCl, e estou falando especificamente desse solvente, que é a água, tá? Então, o ponto de saturação, ou seja, o limite de saturação, ele vai depender dos constituintes da solução. Você sabe quem que é o soluto e quem que é o solvente, tá? E vai depender também de condições físicas. Que condições físicas são essas, professor? É a temperatura, que é o T, ou seja, o ponto de saturação, o limite de saturação depende da temperatura, sim, e depende do P, que é a pressão, tá? Só que no caso da pressão, no caso de gases, tá? Quando envolver gases, a pressão também vai ser importante, beleza? Agora, quando não envolver gases, quando envolver somente líquidos, o parâmetro físico mais importante será a temperatura, tá? Então, lembrando, o ponto de saturação, ou seja, o meu limite de saturação, depende aí desses três fatores: soluto, solvente e de condições físicas. Beleza? Porque, por exemplo, alguém fala assim, o professor falou que o NaCl, que é o sal de cozinha, ele dissolve 360 gramas por litro de água. Aí, digamos que lá numa questão ou num laboratório, o meu solvente não seja água, seja, por exemplo, o etanol. Aí a pessoa fala, não, mas o professor disse que dissolve 360 por litro. Mas eu falei de água, eu não quis dizer de etanol. Beleza? Por isso que depende especificamente do solvente e depende especificamente do soluto. Tranquilo, gente? Essa parte aqui tá sossegado? Sim, sim. Eu vi aqui no chat que vocês estão falando de água com sal. Tipo, água com sal é uma solução bastante comum pra gente, né? Tem várias aplicações aí no nosso dia a dia. Então, geralmente, aqui nas aulas de solução,
a gente sempre costuma usar água com sal como exemplo, né? Por vocês já terem conhecimento do cotidiano mesmo, né? Não é uma solução meio esquisita. Porque, por exemplo, eu ficasse falando assim, vou misturar aqui, sei lá, vou misturar aqui um nitrato de prata com algum solvente orgânico aí, com algum solvente polar, por exemplo, com, sei lá, um cloroforme, por exemplo. Aí a galera não ia conseguir muito associar ali com o dia a dia. Então, geralmente, a gente sempre usa água de sal, que é uma solução, e uma solução bastante familiar para a gente, né? Então, é sempre para tentar deixar os exemplos aí o mais próximos possíveis da nossa realidade, para a gente não falar de coisas muito abstratas, muito... para a gente não viajar muito, né? Melhor dizendo, tá? Então, beleza. Certo? Muitas vezes, outra informação importante, muitas vezes nas questões, ou nos livros, nos materiais, nos vídeos, aparece assim, ó, aparece 36 gramas de NaCl, tá? Muitas vezes aparece 36 gramas de NaCl, tá? Por 100 gramas de água, tá? Então, só lembrando, gente, ó, muitas vezes essa informação que eu falei lá em cima aparece desse jeito aqui, beleza? E aí essas informações aqui, ó, essas duas coisas são o quê? São iguais, tá? Essas duas informações aqui são iguais, tá? Essas duas informações são iguais, tá? Porque aqui, ó, eu tenho 360 gramas por 1 litro de água. Só que 1 litro de água pesa quanto? Pesa 1 quilo. A densidade da água é 1 ml por litro, 1 grama por ml. Então, 1 litro de água pesa 1 quilo. Então, aqui eu tenho 360 gramas de NaCl dissolvidos em 1 quilo de água. E aqui embaixo é a mesma informação, só que em subunidades. Quer dizer o quê? Que eu tenho 36 gramas de NaCl por 100 gramas de água. Então, aqui a informação, gente, é a mesma, tá? Só para deixar isso claro para vocês que vai aparecer em questões nesse estilo aí, tá? O açúcar, e o açúcar, quantos gramas por litro? Gente, eu vou já dar uma olhada se no próximo slide vai aparecer, mas se não aparecer, eu trago para vocês depois essa informação, porque o açúcar ele tem um coeficiente de solubilidade um pouco menor, tá? Ele tem um coeficiente de solubilidade um pouco menor. Deixa eu só dar uma olhada aqui se vai aparecer no próximo slide, tá? Deu para entender, gente, essa primeira parte aqui? Tá tranquila, sossegada? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Como vocês estão percebendo, eu acabei de cometer um erro aqui. Deixa eu apagar esse negócio para vocês poderem entender o que está escrito aqui. Tá? Então é o seguinte. De posse dessas informações aí, gente, ó, que eu já comentei para vocês, vai aparecer aqui na nossa aula o conceito de coeficiente de solubilidade, tá? Porque, por exemplo, eu estou falando aqui que o NaCl ele dissolve essas quantidades em água, mas essa quantidade que é dissolvida recebe um nome especial. Que nome é esse, professor? É chamado de coeficiente de solubilidade, ou CS, tá? Então, isso que eu estou falando aqui, dessa quantidade de solúvel dissolvido por solvente, ele tem um nome, que é o coeficiente de solubilidade, tá? Então, a partir de agora, vocês vão sempre tratar dessa quantidade que é dissolvida em um soluto, em um solvente, vocês vão tratar essa quantidade como coeficiente de solubilidade, tá? Então, esse 360 aqui, gente, é o quê? É o coeficiente de solubilidade do NaCl em água, tá? Mas o que é, professor, coeficiente de solubilidade? É isso aqui, ó. Prestem bem atenção nisso, ó. O coeficiente de solubilidade, com a sigla CS, ele é a medida da capacidade que um soluto possui de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão, como eu já tinha comentado aqui para vocês anteriormente, tá? Então, lembrando, o que é o coeficiente de solubilidade? É a capacidade, é uma medida da capacidade que um soluto vai ter de se dissolver em uma certa quantidade de solvente. E aí depende das condições ambientes, que no caso é temperatura e pressão, se tiver envolvido gases, tá? Então, agora, vocês já estão habituados, ou já estão aptos a entender o que é esse 360. Esse 360 é o quê? É o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha em água,
Tranquilo, gente? O conceito de coeficiente de solubilidade? Tranquilo? Tranquilo. E aí, ó, nessa figura, eu estou trazendo para vocês os coeficientes de solubilidade em água a 0 graus Celsius. Ei, Manuel, dá uma pesquisada aí para mim, qual que é o coeficiente de solubilidade peraí, né? do açúcar na água, só para a gente trazer essa informação, tá? E aí tu coloca no chat aqui. Então vamos lá, gente, ó. Nesse slide aqui, eu estou apresentando para vocês alguns coeficientes de solubilidade em água. Então aqui o meu solvente é água. E vocês estão percebendo que eu estou avisando para vocês que temperatura que eu estou trabalhando. É 0 graus Celsius. Por que eu estou avisando? 33. Coloca no chat aí, Manuel. Por que eu estou avisando aqui para vocês? Porque o coeficiente de solubilidade, ele depende da temperatura. Então eu estou especificando aqui para a gente a temperatura. Beleza? Tá aqui, ó. Estou dizendo a temperatura, certo? E aí, por exemplo, ó, o NaCl, qual é o coeficiente de solubilidade? 357 gramas por litro, que é o mesmo que eu falei aqui para vocês. Eu falei 360, mas eu estou, obviamente, aproximando, né? Então, o valor mesmo correto é 357 gramas por litro. O NaCl, sal de cozinha. O nitrato de prata vale quanto? 1.220 gramas por litro. Beleza? Nitrato de prata. Ele tem a solubilidade de 1.220 gramas por litro. E o sulfato de cálcio? Ele tem a solubilidade, o coeficiente de solubilidade igual a 2 gramas por litro. Aí alguém vai falar assim, caraca, professor, que engraçado, tem uma molécula que só consegue dissolver 2 gramas e tem outra que consegue dissolver 1.220, e realmente é isso, tá? Nós temos uma variabilidade muito grande nos coeficientes de solubilidade, tá? E ainda digo mais, tem moléculas que têm o coeficiente de solubilidade praticamente nulo, ou seja, praticamente zero, tá? Por exemplo, vamos falar isso aqui com calma. Por exemplo, ó, existe existe um composto chamado Ag, tá? Ag significa prata. Existe um composto chamado AgCl. O Cl é o cloreto. Esse aqui é o cloreto de prata. Esse AgCl, ele tem um coeficiente de solubilidade, igual a 0. Preste atenção aqui no que eu vou falar. Ele tem um coeficiente de solubilidade igual a 0,014. 0,014 gramas por litro, tá? Então, o que isso está querendo dizer? Essa informação está querendo me dizer o quê? Que para cada litro de água, eu só consigo dissolver 0,014 gramas, beleza? Então, gente, é muito pouco. Compara 0,014 com 1.220, né? É uma comparação ridícula, né? A diferença é absurda. Então, eu tenho tipo isso. Ó. Vocês vão perceber que uma química é muito massa, engraçada. Ó. Eu tenho aqui, ó, o nitrato de prata, ou seja, o nitrato, o NO3, e tem a prata. Ele dissolve 1.220. E aqui eu tenho um cloreto de prata, ou seja, eu tenho um prata aqui e tenho um prata aqui. Só que um consegue dissolver mais de 1.200 e o outro consegue dissolver 0,014, né? Então a gente pode pensar, ah não, se um tem a prata e o outro também tem, eles devem ter a mesma característica física ou química, mas não tem, né? Então a química ela é muito engraçada por conta disso, né? Aí você vai lá para o NaCl, aí alguém pode falar, não, então o problema não é a prata, deve ser o cloreto. Aí você vai lá para o NaCl, que tem um cloro, ó, e ele dissolve bastante também, quase 360. Então, é engraçado, né? Então, substâncias como o cloreto de prata, que tem o coeficiente de solubilidade muito baixo, nós na química chamamos essas substâncias como sendo o quê? Como sendo insolúveis, ou insolúvel, tá? Insolúvel. Deixa eu ver aqui, a letra está saindo um pouquinho melhor hoje, tá? Elas são substâncias insolúveis, tá? Naquele solvente. Então, de novo, por que ela é uma substância insolúvel, gente? Porque ele tem um coeficiente de solubilidade muito baixo, então ele não vai conseguir se dissolver de maneira satisfatória dentro da água, tá? Deu para entender, gente, essa parte aqui ou eu estou viajando demais? Deu sim. Deu pra entender sim. Mas, professor, a partir Fala. de que ponto é considerado insolúvel ou solúvel?
Excelente pergunta. Excelente pergunta. Por exemplo, não existe, na verdade, um limite muito, tipo um limite falando assim, beleza, a partir desse ponto aqui é insolúvel e a partir desse ponto é solúvel, tá? Existem substâncias que têm solubilidades moderadas, existem substâncias que são muito solúveis e existem substâncias insolúveis, tá? Não existe um limite específico, vai muito pela própria ordem de grandeza, né? Se você tem um coeficiente de solubilidade muito baixo, tipo abaixo de 1, geralmente você pode ir com toda certeza que é classificado como insolúvel, tá? Então não existe muito um limite específico, tá? Geralmente as pessoas usam na classificação pelo menos essa questão do coeficiente de solubilidade aproximadamente igual a 1, né? Tipo, abaixo disso a gente já pode classificar como uma substância insolúvel, mais ou menos isso, tá? Tá certo. Deixa eu ver. Tá, beleza. Então, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês. Aí, eu vou falar outra coisa para vocês também, ó. Por exemplo, a água e o óleo, vocês sabem que a água e o óleo, elas não se misturam. Eles não se misturam, né? Tem uma camada de água e tem uma camada de óleo. Geralmente fica acima, né? Questão da densidade. Eira, Fala aí. Eira, Fala. eu já falei para ele sobre a miscibilidade, então ele sabe que forma mistura heterogênea. Tá. O Moacir falou que vai ter que sair. Depois, Moacir, você pega a gravação aí do final da aula, beleza? Então ele já sabe da mistura heterogênea, já, que ele se mistura assim, mas só não se miscibiliza. Tá. Beleza. Então, eu só ia falar da questão dos líquidos, né, da água e do óleo, da questão são immiscíveis, né, e quando uma substância, ela se dissolve com a outra em qualquer proporção, por exemplo, a água e o álcool, né, que tem a questão são miscíveis entre si, tem meio que um coeficiente de solubilidade infinito, né, então tem toda essa questão aí, certo? Então, a gente tem três grandezas aqui. Tem aqueles que são ditos insolúveis, quando tem um coeficiente de solubilidade muito baixo, tá? Quase nulo, como é o caso do cloreto de prata aí. Tem o caso da água e do óleo, que são immiscíveis, eles não vão se misturar. Aliás, eles vão formar uma substância, uma mistura heterogênea, né? Questão da immiscibilidade. E tem os líquidos que se misturam sob qualquer proporção, ou seja, eles se misturam de qualquer maneira. Ou seja, tem um coeficiente de solubilidade muito alto, são miscíveis entre si. E o exemplo clássico aí pra gente é a água e o óleo, tá? Então vocês vão perceber que o coeficiente de solubilidade, ele é um guia pra gente em relação à solubilidade de substâncias, a formação de soluções saturadas, tá? Beleza, não sei o que vocês estão falando aqui no chat, deixa eu conversar. Beleza? Tranquilo, gente? Ficou entendido aí essa parte? Sim. E aí, vocês estão tudo por aí, pessoal, ainda? Laura, Sim. Guilherme. Deixa eu perguntar. Vocês estão cansados já ou ainda dá para continuar? Dá pra continuar, professor. Boa, professor. Porque às vezes é difícil ligar o microfone. Vocês querem 2 minutinhos para beber água ou pode mandar para a gente terminar logo? Vocês que sabem. Pode terminar, pode continuar. Beleza. Então vamos lá. Rapaz, eu tô com uma mania de riscar os slides em locais que não eram para riscar. Tá? Eu vou ter que apagar isso aqui, gente. Depois vocês vão pegar no slide aí, vão pegar a gravação e tal. Tá. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a classificação das soluções em relação ao nível de saturação. Então aqui, gente, eu vou pedir mais uma vez a atenção de vocês, tá? Seguinte, em função do ponto de saturação, nós podemos classificar soluções de diferentes modos, tá? Primeira coisa, as soluções elas podem ser classificadas como não saturadas ou insaturadas. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer aquelas soluções que contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, tá? Então, o que isso significa? Significa isso, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o NaCl, que tem coeficiente de solubilidade de 360 gramas por litro de água. Aí, digamos que o aluno está lá no laboratório, quer dissolver o NaCl em água, quer dissolver o sal em água. Só que ele vai dissolver só 120 gramas de NaCl
em 1 litro de água. O que acontece? A água, ela consegue dissolver até 360, mas o aluno só vai dissolver 120. Então, quer dizer que a solução ela já formou uma solução saturada? Não. Quer dizer que a solução ela ainda está insaturada. Por quê? Porque ela tem menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Beleza? O coeficiente de solubilidade, ele mostra que o sal, que eu consigo dissolver 360 gramas de sal, mas o aluno só tem 120 para dissolver. Então quer dizer que eu tenho menos soluto do que estabelecido pelo meu CS. Beleza? Então quando isso acontece, quer dizer o quê? Que a minha solução não está saturada, ou a solução está insaturada. Tranquilo, gente? Beleza? Sossegado? Muito fácil, né? Isso aqui? De boa. Tranquilo. Beleza. Agora, quando a minha solução ela consegue dissolver, quando ela chega exatamente na quantidade predita ou estabelecida pelo coeficiente de solubilidade, eu digo que a minha solução está saturada. Beleza? Então o aluno ele vai lá de novo no laboratório e agora ele tem 360 gramas do sal. Aí ele vai dissolver em 1 litro de água. Ele jogou lá, 360 gramas. Aí ele mexeu, formou uma solução bonitinha. Então quer dizer o quê? Que ele atingiu ali o coeficiente de solubilidade, atingiu o limite. Quando eu atinjo esse limite, quer dizer que a minha solução ela é saturada. Então, toda vez que vocês ouvirem falar a palavra saturada, já lembre-se de limite. Quer dizer que eu atingi o meu limite de solubilidade. Se eu adicionar mais um pouquinho, eu já não vou conseguir dissolver, eu já estou no meu limite. Beleza? Então, soluções saturadas significam isso. Eu atingi o meu coeficiente de solubilidade, estou no meu limite. Tranquilo, gente? Sossegado? Tranquilo. Existe ainda também umas soluções chamadas de supersaturadas, que a gente não vai nem comentar muito aqui, mas são as soluções que ultrapassaram o coeficiente de solubilidade, tá? E aí vai cair naquele caso lá, né? Que eles vão formar um corpo de fundo, né? Ele não vai mais conseguir dissolver. E aí todo o excesso de soluto vai lá para o fundo do recipiente, beleza? Então, Eira. aqui foi. Aí eu só quando eu tô dando aula sobre isso, eu lembro de uma vez que mãe mandou colocar sal no arroz. Aí eu fui lá e derramei o pó todo do sal dentro do arroz. Aí estourou o limite de solubilidade da água. 1 quilo de arroz do pó todo dentro do arroz, gente. E aí, imaginem. Não, 1 quilo de sal dentro do pote de arroz, dentro da A panela do panela arroz. lá, e mãe tinha um pote que cabia 1 quilo de sal. Aí eu fui botar lá e eu derrubei o sal todo de dentro. Estourou o limite de solubilidade da água. Super saturou, gente. Tá Botava doido? açúcar pra maneira. Não dá, vai virar soro. Arroz de soro. Aí dá certo. Gostoso. Então, gente, ó, essa figura aqui, tá? Essa figura que eu tô mostrando na tela de vocês, ele mostra meio que a evolução da questão da saturação na solução, tá? Então eu tenho aqui, ó, o ponto de saturação, que é como se fosse o meu ponto-chave, o meu limite ali, ó. Então, antes de atingir o ponto de saturação, eu tenho o quê? Eu tenho soluções não saturadas, que geralmente é um sistema instável. Depois a gente vai comentar sobre isso. Aqui no ponto de saturação, eu tenho, obviamente, uma solução saturada. E depois desse ponto de saturação, eu tenho aquilo que eu chamo de soluções supersaturadas, tá? Eu tenho soluções supersaturadas, que são sistemas instáveis. Depois a gente vai comentar sobre isso, tá? Então, essa evolução aqui, ó, essa evolução da classificação das soluções não saturadas, saturadas e supersaturadas, essa evolução ela acontece com o quê? Com o aumento da massa de soluto em uma quantidade fixa de solvente, tá? Então, eu vou manter a quantidade de solvente fixa, lá 1 litro de água. Então, à medida que eu for aumentando a quantidade de massa, eu vou sair lá de soluções não saturadas, vou passar por solução saturada até chegar nas soluções supersaturadas, tá? Desde que eu tenha sempre esse aumento gradativo da quantidade de massa de soluto, eu vou ter essa passagem aí, tá? Então, essa figurinha, ela mostra pra gente essa questão aí, certo? Eu vou mostrar outra figurinha para vocês que vai ilustrar bem isso, ó, tá? Vai ilustrar bem isso. Ó, por exemplo, de novo, o coeficiente de solubilidade da água, do NaCl, só para vocês entenderem, o coeficiente de solubilidade do NaCl, ele é igual a 36, tá? Ele é igual a 36 gramas por 100 gramas de água. Coeficiente de solubilidade, ó, 36 gramas por 100 gramas de água.
Aí alguém vai lembrar de novo, professor, não era 360, mas é a mesma coisa, a única diferença é que eu estou aqui em subunidades, beleza? Aí vamos lá. Agora vocês vão participar. Vou perguntar para vocês. Nessa letra A, que classificação de soluções eu tenho aí na letra A? Me digam. Vocês têm já a informação do CS, coeficiente de solubilidade. Agora eu quero saber a classificação dessa solução na letra A. Não saturado? Por que é não saturada? Porque não atingiu o limite de solubilidade. Exatamente. Tá? Então, o coeficiente de solubilidade é 36 por 100 gramas de água. E aqui no meu becker, que é esse copinho, eu tenho quem? Eu tenho 100 gramas de água, então tá tranquilo. E aí eu só usei aqui na letra A 20 gramas de NaCl, mas eu consigo dissolver 36. Então, quer dizer que eu ainda teria capacidade de dissolver mais, mas eu não tinha mais esse sal. Então, essa solução formada aqui, ela é não saturada ou insaturada. Tá? E a letra B? Saturado? A letra B é saturada. Por quê? Porque eu atingi o meu coeficiente de solubilidade, que é 36 gramas por 100 gramas de água. E na letra B eu estou dissolvendo 36 gramas de NaCl. Então, realmente é saturada. Tranquilo? E a letra C? É super saturado. Isso. Eu tenho 40 gramas que foram dissolvidas, né? E aí eu consegui dissolver 36. Só que ainda sobrou 4 para formar 40. E esses 4 foi para onde? Foi lá para o fundo do recipiente, chamado o quê? De precipitado. Né? Rapaz, vocês estão espertos demais, vocês estão rápidos. Deu para entender, gente? Tá sossegado aí, tranquilo? Todo mundo conseguiu captar a mensagem? Tá de boa. Captei. Tá. Não pode decepcionar, né, Omar? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão cansados ou ainda dá para continuar o conteúdo, gente? Eu estou perguntando isso para vocês porque eu, juntamente com o Manel, a gente estabeleceu que ia dar mais ou menos 1 hora de aula, 1h20, mais ou menos nesse estilo. E eu queria perguntar para vocês, se está cansado, se ainda dá para continuar, o que vocês acham? Rapaz, o senhor é que sabe, mas a gente hoje ainda tem umas 2 aulas de 11 horas. Nós temos 3 aulas hoje ainda. Geografia e banco de dados. Os bagulho bem louco. Em português. Não, eu vou continuar a aula aqui então. Só mais um pouquinho pra gente. Quanto mais a gente conseguir avançar o conteúdo, melhor pra gente. Então eu vou adiantar um pouquinho. Tá? Mas eu sempre gosto de perguntar para vocês, por quê? Porque eu me preocupo, entendeu? Não adianta nada eu ficar falando aqui um monte de conteúdo e vocês já tiverem atingido o limite de saturação de conteúdo, não conseguirem absorver mais. Então é por isso que eu sempre gosto de perguntar para vocês, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui mais um pouquinho e à medida que eu for vendo aqui que não der, eu paro, tá? Gente, é o seguinte, todas essas informações aqui que eu estou falando para vocês sobre o coeficiente de solubilidade, elas podem ser expressas em tabelas ou em gráficos, tá? Quando ela é expressa em tabela, ela vai ter esse estilo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Nessa tabela está sendo mostrado para vocês a solubilidade do nitrato de potássio em água, beleza? Então, eu tenho a solubilidade do nitrato de potássio em água, ela variando com a temperatura. Então, essa coluna aqui, gente, ó, é o meu coeficiente de solubilidade, é o CS. E essa primeira coluna aqui, gente, ó, é a minha temperatura. Então, eu tenho uma tabela na qual eu tenho temperatura e tenho coeficiente de solubilidade, beleza? E aqui o sal que eu estou utilizando é o nitrato de potássio, beleza? Então, eu tinha falado para vocês que a solubilidade, ela depende da temperatura, ela varia com a temperatura. E realmente eu posso ver isso na tabela. Porque, por exemplo, ó, quando eu tenho temperatura zero, qual que é a solubilidade do nitrato de prata em água? É 13,3, beleza? Na temperatura zero. Quando eu vou para a temperatura de 100 graus, ó, a minha solubilidade é 246. Ou seja, a solubilidade aumentou de maneira absurda, beleza? Então, a 0 graus, eu só consigo dissolver 13,13. Agora, a 100 graus, eu consigo dissolver 246. É por isso que lá no laboratório
tem algumas substâncias que, para mim dissolver ela na água, eu necessito colocar ela numa placa de aquecimento. Eu preciso aquecer para poder dissolver. Por quê, professor? Porque existem substâncias que o coeficiente de solubilidade ele é aumentado à medida que eu aumento a temperatura. Tá? Beleza, gente? Deu para entender essa parte? Essa tabelinha está mostrando para vocês como que o coeficiente de solubilidade varia com a temperatura, certo? E aí essas informações da tabela, elas podem ser transportadas para um gráfico. E quando elas são transportadas para um gráfico, ela vai gerar aquilo que a gente chama de curva de solubilidade, beleza? O que é uma curva de solubilidade, professor? É um gráfico na qual eu tenho coeficiente de solubilidade versus temperatura, tá? É um gráfico de coeficiente de solubilidade versus temperatura. Isso aqui é muito similar àqueles gráficos que vocês fazem lá para funções do primeiro grau, que é gráfico do tipo x versus y, lá para as funções, né? Vocês não montam aqueles gráficos no plano cartesiano do eixo x, do eixo y, lá da função de funções? Então aqui é no mesmo estilo. A única diferença é que eu vou ter coeficiente de solubilidade e vou ter temperatura, beleza? E aí? Então eu peguei os dados da tabela e joguei aqui no gráfico, tá? É óbvio que aqui o meu coeficiente de solubilidade ele vai ser aquele que a gente chama de eixo y, né? Na matemática. E a temperatura vai ser aquele que a gente chama de eixo x, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu só peguei os dados da tabela e joguei aqui para esse gráfico, tá? Só fiz montar o gráfico com base nos dados da tabela. E aí alguém poderia falar, professor, mas uma função do primeiro grau, do tipo xy, de forma uma reta, tá? Só que aqui é só a ideia, tá? Porque aqui na verdade não é uma função do primeiro grau, tá? Aqui não é uma reta, é uma curva, beleza? Então esse gráfico aqui, eu só fiz transportar os dados, tá? Então vamos analisar isso aqui com calma. Por exemplo... Parece um logaritmo. Por exemplo, o gráfico está mostrando isso, ó, que na temperatura de 40 graus, o meu CS é um pouquinho acima de 60. Olha o pontinho aqui, ó. Um pouquinho acima de 60. Por que está aparecendo isso no gráfico? Porque vem lá da tabela, ó. Em 40 graus, o meu coeficiente de solubilidade é 63,9, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei os pontos aqui e joguei no gráfico, e aí tracei essa curva, beleza? Aí a informação que eu quero deixar para vocês para a gente finalizar a aula. A informação que eu quero deixar para vocês é que nessa curva aqui em vermelho, ó, quer dizer o quê? Quer dizer a minha região de saturação, os pontos de saturação. Por quê? Porque esses pontos aqui é o meu coeficiente de solubilidade. É o máximo que a solução que eu consigo dissolver de solvente, é o máximo que eu consigo dissolver daquele soluto dentro daquela quantidade de solvente para essa temperatura. Então essa linha vermelha é toda a minha região de saturação. Abaixo da linha vermelha é uma região de insaturação, ou seja, região não saturada. E acima da minha curva vermelha é a região de supersaturação, tá? Então, se vocês analisarem aqui, ó, analise aqui o eixo X, o ponto X, o Y e o Z. O que o ponto X, o Y e o Z mostram para mim? Eles mostram que o ponto X eu ainda não atingi a saturação, ou seja, é um ponto de região insaturada. O eixo X aqui, ó, tá? O ponto X, ó, é uma região insaturada, porque está abaixo da minha curva. O ponto Y quer dizer o quê? Está na minha curva de saturação. Então, o ponto Y corresponde a um ponto de saturação. É uma região de solução saturada. E o ponto Z, professor, é uma região que está acima da minha linha de saturação. Se ele está acima, é uma região que eu digo como ela sendo insaturada, como ela sendo supersaturada, tá? Então, é muito parecido com esse gráfico, com essa seta aqui, ó. Aqui é a minha região do ponto de saturação. O que vem antes é insaturado e o que vem depois é supersaturado, tá? Então, o gráfico, a interpretação do gráfico, ela vai seguir essa linha aí, beleza? Deixa eu ver aqui, gente, o que mais que eu falo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo falar mais um pouco. Não. Então, gente, ó, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? Ainda tem mais uns 4 slides, tá? Ainda tem mais uns 4 slides aí. Eu não vou comentar hoje, porque já vai ficar bem cansativo. Eu vou gravar e vou mandar para vocês, já para poder seguir o cronograma. E na quarta-feira o Emanuel dá início aí para vocês com conteúdo de concentração de soluções, tá? Então, possivelmente eu vou gravar esses 4 slides, esses rapidinho. Provavelmente eu vou postar hoje. Hoje não, eu vou postar amanhã para vocês, que a gente admitindo aí que o sábado é um sábado letivo, eu posso estar postando para vocês amanhã.
pra gente seguir o nosso calendário certinho, e na quarta-feira o Emanuel já começar aí com um conteúdo novo de concentração de soluções, tá? Ficou alguma dúvida aí, gente, nessa parte aqui, deu pra entender? Acho Não, que não. de boa. Obrigada. Ah, não. Professor, Foi esse bem slide claro. vai estar disponível já no Classroom? Vai. Ainda hoje eu vou estar colocando para vocês os slides e a gravação da aula, beleza? Certo. Outra coisa, gente, sempre que vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo aí ou com o Emanuel. Geralmente eu estou postando as aulas, não está ficando lugar para comentar, que eu falei que vocês iam comentar. Mas vocês podem entrar em contato com a gente. Aí a questão do fórum de discussão, a gente vai trazer para vocês algum problema, colocar lá, e aí vocês vão comentar. Mas as aulas, a princípio, vocês podem entrar em contato, sempre que estiverem assistindo, tiver aparecendo dúvida, anotem e entrem em contato imediatamente que a gente vai conversando, beleza? Beleza. Raíssa não deu nem tchau, já foi logo saindo. Então eu declaro encerrada a nossa aula de hoje, gente. Bom final de semana para vocês, estudem e até a próxima. Só quer ser um juiz. Valeu, professor. Que isso. Até. Alô. Tchau com X. Tchau. Tchau com X. Tchau com X.